Queria apresentar para vocês, eu estou conversando com o André Assi Barreto. Se apresente, por gentileza, a gente já bateu um papo. Por favor, fale um pouquinho de você. Depois a gente fala sobre a temática. Bom, Rodrigo, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando, né? Estar contribuindo aí um pouquinho, um pouco também o que a gente estava falando, né? Aquela contribuição de formiguinha, mas a gente vai aí aos poucos ajudando a divulgar algumas informações, esclarecer alguns conceitos. Eu sou professor de filosofia, trabalho na rede pública aqui em São Paulo, na rede privada trabalhei por 5 anos, esse ano que eu estou me afastando aí, talvez momentaneamente, talvez não. E dentro, mas isso é a parte oficial. Fora disso, a gente está nos sites, estamos nos grupos de estudo, enfim, compartilhando aí conhecimento sobre assuntos de política, de atualidades, de relações internacionais, coisas que a gente gosta de tratar, de refletir. E a gente tem todo esse grande trabalho público aí, grande sim, modestamente, mas de contribuir, de passar algumas informações aí que as pessoas não encontram com tanta facilidade. Mas é isso, minha área propriamente é filosofia, e a gente trata de alguns outros assuntos aí no meio do percurso, mas basicamente é isso, a nossa tarefa aí é fazer esse trabalho de formiguinha, de compartilhar algum modesto conhecimento aí com as pessoas, e aí eu agradeço o convite e aqueles que nos escutam aí, e vêm. É modéstia, é muita modéstia mesmo. O homem não é fraco, não. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para o pessoal que posteriormente possa vir assistir os contatos do Oliver Talk, o contato do seu blog, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. E assim, eu queria pedir uma gentileza. Você é professor de filosofia e antes de a gente falar sobre a temática ali que é a raiz as raízes filosóficas do globalismo, eu queria que você falasse uma coisa que algumas pessoas às vezes elas não conseguem conceber e entender. O que é filosofia? Talvez a gente tenha algumas pessoas que têm um pouco grau de estudo, não chegou a concluir a educação, mudou-se muita coisa. Nós tínhamos como eu estava falando aqui em off com você, o perfil do brasileiro no Japão, deixou de estudar, é só trabalho. Eu queria só que você desse uma palavrinha sobre o que é filosofia. Beleza. Assim, se você for buscar a definição de filosofia dentro da obra de cada filósofo, provavelmente você vai encontrar definições levemente diferentes e as pessoas até, pô, mas como é que eu vou levar a sério uma área de estudo em que os supostos especialistas não entram num acordo nem sobre o que é a sua própria área? Mas isso é normal, isso é da própria natureza da filosofia, né? Então, a filosofia, para dar uma definição rápida e compreensível, assim, de prima, né, de primeira, eu diria Uhum. que a filosofia ela é uma tentativa racional de compreensão da realidade. Né? Então, ela é uma tentativa de você entender as coisas da maneira mais racional possível. Né? Não se trata de ser absolutamente racional, de ser racional o tempo todo, porque existem outros elementos que compõem a vida aí, mas a filosofia é uma tentativa racional de compreensão da realidade, e ao tentar executar isso, a filosofia ela tem um importante trabalho assim de base, né? Então ela trabalha muito com definições, conceitos, né? Só para fazer um pequeno paralelo, muitas vezes as Uhum. pessoas comparam, para ter um critério, às vezes as pessoas entendem as coisas por comparação, né? Então, assim, se a Sim. gente for comparar filosofia com ciência, é muito comum falar, não, mas legal mesmo é a ciência, porque a ciência funciona, a ciência produz tecnologia, a ciência coloca avião para voar, foguete no espaço, né? E filosofia, os caras ficam lá discutindo sem conseguir nem dizer o que é a filosofia. Então, mas Fica não é, naquela. é Na, na na, discussão naquela. eterna, né? É, E, na verdade, essa discussão eterna que os olhos do senso comum têm é que algumas questões da filosofia são perenes, né? Ou seja, elas são constantes. Elas não têm são questões que você não bate qual o sentido da vida, né? Isso não é uma pergunta que você possa bater o martelo numa resposta definitiva e falar, daqui em diante vai ser isso para sempre. E, na verdade, nem a ciência é assim, né? Essa é uma visão um pouco senso comum da ciência também. A ciência também está tendo a sua mudança, a sua evolução, né? Etc, etc. Mas então,
mesmo na ciência, você tem a filosofia, né? Então, quando você tenta definir como que se faz ciência, qual que é o método científico, o que é evidência, etc, etc. Esse é um trabalho filosófico, né, que o cientista pode fazer ou o filósofo pode fazer. Mas quando você tem esse tipo de reflexão, então, lembra que eu falei agora há pouco, conceitos e definições. O que é evidência? O que é ciência? O que é método científico? Tudo isso são coisas que a filosofia se propõe a responder e ao longo da história aí os filósofos tentaram responder. Então, filosofia é mais ou menos isso. É um esforço do homem de tentar estabelecer e entender racionalmente certas coisas. É simples, é só você entrar no Facebook, ler alguns comentários, está tudo definido, né? É mais ou menos como funciona. Algumas pessoas não sabem, provavelmente poucas pessoas têm conhecimento do Instituto Burke, né? Que é um instituto conservador, né? Inclusive, tenho aqui algo que eu quero entender também, o que é o conservadorismo, mas aí isso fica por uma próxima. Vamos entrar, vamos entrar aqui naquele seu estudo. Você tem um estudo que fica no Instituto Burke, que é as raízes filosóficas do globalismo. Você poderia dizer para a gente não tem um tempo lá que você tem do curso, né? Depois eu deixo o link para a galera. É super acessível o preço, inclusive, principalmente para quem vive no Japão. É uma coisa que não dói nada. Você poderia só dar uma sintetizada para a gente sobre essa questão de globalismo, porque as pessoas às vezes confundem globalismo com globalização e tudo se mistura. E a gente mora aqui do lado da China, você tem Coreia do Norte e essas coisas. O que foi? Eu assisti o estudo, né, não vou dar spoiler, quero que você. Eu tenho um ponto muito importante que você fala ali que depois eu vou até, não posso me esquecer dele, que é sobre mídia. Isso é importante. Mas fala para a gente qual foi, assim, a ideia, assim, a motivação de focar na questão do globalismo, já tendo essa discussão em outros ambientes. Perfeito, Rodrigo. Então, não vou dar uma definição básica, né, de globalismo, dizer mais uma vez na comparação, né, globalismo, globalização, as pessoas confundem, às vezes negam que existe um globalismo, dizendo que existe só uma globalização, ou às vezes falando que o que importa é a globalização, o globalismo é uma espécie de teoria da conspiração, né? Vou tentar cobrir esses aspectos aí rapidamente, é claro, para pelo tempo que temos e para não entediar as pessoas também. Tranquilo. Também recomendo fortemente que as pessoas que tiverem esse interesse busquem o curso lá no Instituto Burke, porque depois tem o curso de outros professores, porque eu abordei as raízes filosóficas do globalismo, ou seja, eu tentei rastrear uma origem intelectual do globalismo. Mas tem outros cursos que abordam o globalismo por outros vieses, né? Então, do viés do direito, enfim, O outros aspectos. metacapitalismo. Exatamente. Então, quem Tem se o fundamento interessar. espiritual também. Exato, exato. Quem se interessar, eu acho que é uma ótima pedida mesmo. Mas então, já que eu disse que filosofia trabalha com definições, então vamos lá. Vamos pela globalização primeiro, que provavelmente é o que as pessoas têm uma afinidade e uma proximidade maior, porque até está na imprensa, está nos livros didáticos, né, o fenômeno da globalização e tal. Então, alguns autores falam que a globalização ela começou de fato com as grandes navegações, né? Porque aí foi que as pessoas passaram a ter um sentido mais amplo, mais completo do que da dimensão do mundo, né? Da extensão do mundo. E aí a possibilidade de conquistar todo esse mundo. Então a globalização teria a ver e de certa forma essa é uma análise correta, né? A ideia de que o poder dos impérios poderia se estender por todo o planeta, por todo o globo, e aí passava-se a ter uma dimensão real, né, verdadeira, dessa dimensão, desse tamanho, né, do que era o globo. E aí a coisa foi, ao longo da história, foi aumentando, evoluindo, mas até a gente chegar no ponto hoje da globalização, que é o quê? Que muitas vezes até é um clichê de globalização utilizado por supostos especialistas, o pessoal da mídia. Então o pessoal costuma entender a globalização, até o que a gente está fazendo aqui agora é uma das maneiras com que as pessoas entendem a globalização de uma maneira que tá certo, até só que é limitado.
Então, veja, tem uma comunidade brasileira no Japão, e aí tem um brasileiro interagindo com essa comunidade por meio da tecnologia. Olha só, o globo, como ele está conectado. Então, isso Sim. seria a globalização. Ou você está com um livro aí, publicado pela editora Arcadia, no Japão é possível você ter um livro em português publicado por uma editora pequena, não é uma editora global, mas você consegue esse acesso a isso por causa dos meios de comunicação, dos meios de transporte, etc, etc. Então a globalização seria isso. Eu estou aqui no Brasil, em São Paulo. São Paulo é uma cidade profundamente cosmopolita, e isso seria uma consequência da globalização. Eu posso ir assistir um filme argentino, ir num restaurante italiano, com os meus amigos universitários coreanos, que sei lá, que estão aqui em São Paulo, e tudo isso seria a globalização. Ou então o aspecto econômico, né? Eu posso comprar o vinho espanhol, o queijo francês, tudo isso não é assim 100% acessível, é muito, muito, muito mais acessível do que já foi em qualquer outro período da história. Então tudo isso seria globalização. Na verdade, não está errado. A globalização, de fato, é tudo isso. Globalização é uma coisa que está profundamente conectada à economia, né? Então toda a economia global está interconectada aí de algumas formas, de algumas maneiras. Certo. Então, globalização, ela diz respeito, em grande parte, à economia. Então, as economias globais se conectando, transacionando, fazendo as suas trocas, as vendas, livre comércio, etc, etc. Fosse só assim, como nós pegássemos o que nós melhor produzimos para negociar, por exemplo, o Brasil com o agronegócio, que é uma coisa forte nesse aspecto, né, que consegue vender para a China, para a Europa, etc, etc, né? Perfeito. E isso também, mais uma vez, isso também é uma coisa boa. Isso, para quem entende uma economia de mercado como uma coisa positiva, né? Para quem aí vai, claro, a pessoa pode entender que as economias de mercado não são coisas positivas, mas para quem entende, vê esse aspecto do comércio internacional como uma coisa muito boa. Eu particularmente acho isso bom, né? Eu acredito em economias de mercado, né? De mercado livre, de preferência. Então, eu acho que isso é bom. É bom que a gente consiga o capitalismo é a troca livre entre indivíduos. Se a gente consegue extrapolar isso para as nações, acho que isso é uma coisa positiva, uma coisa válida. Agora, tudo isso, então, é a globalização. O que é o globalismo? O globalismo é você pegar esses mesmos aspectos e trazer eles não apenas para a economia, mas para outros campos das relações sociais, das relações humanas. Por exemplo, as políticas. Por exemplo, as leis. Então vamos lá. O que é um grande projeto globalista que surgiu como um projeto de globalização hoje? A União Europeia. Então, na União Europeia, os países engajados naquele bloco, eles se reuniram inicialmente com o propósito de ter transações econômicas cada vez mais livres, cada vez mais com menos impostos, com mais facilidade, etc, etc. A União Europeia surgiu com esse propósito. E os blocos econômicos, não só a União Europeia, estou pegando a União Europeia como exemplo principal. Sim. Mas blocos de países com a mesma ideia surgiram também com objetivos semelhantes. Se tornarem ali países parceiros que formam um bloco único e que facilitam o comércio entre si. Só que, como alguns podem estar acompanhando, a União Europeia ela deixou um pouco esse lado apenas econômico, e agora você tem o quê? Você tem um parlamento em Bruxelas, né? Ou seja, você tem políticos que decidem lei. Então o cara está lá em Bruxelas, decidindo uma lei que vai ser implementada em Portugal. Opa, mas peraí, o que eu tenho a ver com isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, não se trata mais da Bélgica fazer uma transação econômica livre com Portugal, mas se trata de, na Bélgica, burocratas de toda a Europa, belgas, votarem leis, por exemplo, que vão ser implementadas, que vão afetar Portugal, que talvez os portugueses não escolheram essa lei, os portugueses não elegeram aqueles políticos que estão lá, em sua maioria. Claro, tem representantes de Portugal? Até tem, mas a maioria acaba decidindo. Se aquilo for contra o que os políticos eleitos pelos portugueses querem, vai ser implementado do mesmo jeito. Então, olha só, saiu da fronteira da economia e passou para a fronteira da política, para a fronteira do direito, para a fronteira do direito internacional, inclusive, porque aí vai tocar na questão da imigração.
Então, a Já União mexe na Europeia... soberania da nação, né? Exatamente. E aí é que você vai ter uma tensão. Então, a globalização, ela vira globalismo quando ela sai do mero campo da economia, e aí você passa a ter, então, uma ameaça constante às soberanias nacionais. Quem está acompanhando agora a bagunça do Brexit, né, da saída do Reino Sim. Unido da União Europeia, é isso. O argumento de quem queria que o Reino Unido saísse da União Europeia era esse: falar, ó, a gente precisa recuperar a nossa soberania nacional. A gente decide quem entra e quem sai do nosso país, a gente decide as nossas leis e a gente decide as taxas sobre as vendas dos nossos produtos. Porque ao longo do tempo, a coisa surge como economia. Mas agora que o projeto já caminhou por muitos e muitos anos, economia passou a ser uma coisa secundária, terciária, a ponto de essas discussões econômicas que deveriam ser facilitadas acabam sendo complicadas, na verdade. Porque aí as taxas acabam sendo decididas em bloco, como as transações vão ocorrer acabam sendo decididas em bloco. Os países da União Europeia têm muita facilidade para fazer transações entre si? Sim, tem, mas tem dificuldade de fazer transações com outros que não sejam da União Europeia. Então, Uma Rússia, por exemplo. um dos argumentos do pessoal do Reino Unido para sair era justamente, ó, nós, Reino Unido, né, pensando aqui com a cabeça do Reino Unido, a gente está na União Europeia, beleza, está na Europa, beleza, os europeus são os nossos parceiros mais imediatos, assim, mais próximos, mas por que a gente não pode ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos? Por que a gente não pode ter um acordo de livre comércio com o Canadá, com a Austrália? Pensando ali em países afins, né, países culturalmente próximos, e seria interessante também ter acordos comerciais e acordos econômicos, bilaterais, e não em bloco, né? Então, o globalismo ele vai ter a ver com tudo isso. É quando a coisa transcende, né, vai além do aspecto econômico, que de fato é positivo, e passa a tocar diversos outros aspectos. Direito, política, aspectos sociais, depois a coisa vai evoluindo, até diretrizes educacionais. Então, ó, vão ser aprovadas diretrizes educacionais lá em Bruxelas, que vão ter que ser implementadas por todos os países da Europa. Opa, mas peraí, quem disse que eu quero isso? Quem disse que isso é bom para mim? A União Europeia disse, se eu sou membro, eu tenho que aceitar. Então, o globalismo é essa ideia de que soberanias nacionais importam menos do que o bem-estar do bloco, do todo ao qual você faz parte. Então, quando a gente pega essa onda de, por exemplo, Agenda 2030, você pega essa turma toda decidindo, por exemplo, como é que vai ser a educação no Brasil, como é que vai ser a educação no Japão, e os caras querem afunilar e determinar o que é feito nos outros países, né? Um grupo ali que a gente pode dizer que é o tal dos metacapitalistas, o povinho que não tem nada, que não deixa ninguém chegar a lugar nenhum. O que tem uma parte da sua palestra, do curso, que você toca no assunto sobre a mídia. E eu quero que a gente vamos dar nome ao boi, porque aqui nós temos mídia brasileira aqui no Japão. Nós temos praticamente duas mídias brasileiras. Uma antigamente tinha parceria com a Rede Globo, a Globo Internacional, acabou, não existe mais, mas ainda continua com seu jornalismo. E nós temos uma outra que se chama Alternativa. E ela trabalha muito com a agência Reuters, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque isso me chamou a atenção, porque eu falo para as pessoas, cara, o que os caras trazem uma notícia da Reuters que não tem nada, não sabe patavina nenhuma do que está acontecendo. Que você pudesse falar um pouquinho desse trecho, que eu achei bem interessante. Não, perfeito. Isso é uma questão muito importante, Rodrigo, porque assim, eu até usei a palavra mídia, e aí vale a pena eu trazer o que eu pontuei nesse curso aqui, porque assim, qual que é a ideia de mídia? Para quem não tiver tão claro. Mídia é uma coisa de intermediação, né? Então, assim, se as coisas estivessem no seu perfeito funcionamento, né, no seu funcionamento adequado, ideal, a mídia é bem aquela coisa até do jornalismo de filme antigo, que o repórter pegava o seu gravador, aquela coisa meio Clark Kent, sabe? Pegava seu microfone, seu gravador, ia para a rua e captava a informação que ninguém está vendo, ou quase ninguém está vendo. Aí o cara volta para a redação, faz um relato,
solta no jornal, e aí as demais pessoas passam a ter acesso àquela informação, àquele ocorrido. Ou seja, o jornalista ele faz o meio de campo, a intermediação entre a informação e as pessoas. Esse é o propósito da mídia, a mídia surgiu para isso, essa deveria ser mediar, a né? Seria mediar. mediar. Perfeito. Hoje a gente tem outros tipos de fenômenos, como, primeiro, uma coisa extremamente opinativa, né? Então, veja, eu vou relatar o que está acontecendo, eu vou virar correspondente internacional de um determinado órgão de mídia, sei lá, no Sri Lanka. Eu não vou esse trabalho de mídia, de fazer, olha, aqui, eu estou aqui no Sri Lanka, está acontecendo isso, 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 isso. Claro que, nesse caso, talvez ainda seja feito desse jeito, mas essa função da mídia, ela perdeu muito espaço para a mídia opinativa. Então, cara, ó, eu acho que o que está acontecendo aqui no Sri Lanka é um crime, é errado pelas seguintes diretrizes, pelos seguintes protocolos, a ONU precisa intervir nisso aqui amanhã. A coisa deixou de ser um pouco descrição da informação e passou a ser opinião, prescrição. Então, isso é um grande problema. E aí, quando você entra nos grandes conglomerados de mídia, nas grandes agências de mídia, como a Reuters, você tem esse tipo de problema. Você acaba comprando opiniões sobre política internacional como se elas fossem descrições da realidade. Então, é meio que assim, você compra o pacote antigo, mas leva o pacote moderno. Você acha que está comprando uma descrição ali honesta, sincera do que está acontecendo, da realidade, mas na verdade você está comprando uma análise, e uma análise que segue uma certa linha, uma certa tendência editorial. Até é legítimo que tenha tendências editoriais, linhas editoriais. Só que você precisa ser claro com o seu espectador, leitor, sei lá. Que haja transparência, né? Exato. Olha, isso daqui não é uma descrição da realidade. Ou pelo menos assim, eu estou descrevendo a realidade e colocando minha visão de mundo aqui no meio. E aí eu pontuo na palestra que o grande problema é a pessoa que na sua inocência... E veja, ninguém tem obrigação de ser expert em mídia. Certo. Às vezes as pessoas, na sua inocência, elas buscam... eu quero saber o que tá... Aliás, muita gente me procura dessa maneira. Eu queria saber o que está acontecendo no Reino Unido. O que eu faço? Pô, cara, aí você vai ter que buscar isso, aquilo, outro, tal. Por quê? Porque as pessoas querem ter uma informação segura, mas elas às vezes não sabem que, por exemplo, o exemplo que eu dou é, na mídia brasileira, você pega os grandes jornais, a cobertura de política internacional, de política externa, ela é basicamente papagaiar a Reuters. Então os caras pegam, eles têm um acordo lá que eles pegam os artigos, traduzem e jogam. Aí você lê aquilo, você acha que está lendo o suprassumo da informação sobre política internacional, só que você está vendo, por exemplo, um órgão de uma agência de mídia que tem um ponto de vista globalista, que é a favor do globalismo. Então é contra Brexit, é contra Trump, é contra Bolsonaro. É um crime ser contra. Não, não é crime nenhum. Você pode ser contra quem você quiser. Só não venda para o seu leitor isso como descrição da realidade, porque na verdade você está vendendo análise, você está vendendo opinião. Não é crime nenhum fazer análise ou ter opinião. O que é desonesto é você vender isso como se fosse mera descrição da realidade, quando não é. Que, na verdade, é ótimo quando você tem os jornalistas que fazem suas análises, porque há parcialidade. É impossível alguém não tomar um partido, seja ele qual for, né? O problema é acobertar e as pessoas que não acabam se deixam levar. Por exemplo, nós temos a maior emissora, querendo ou não, ainda que é forte, a Globo no Brasil, e muitas pessoas, porque essa emissora tem um grande alcance, toma como verdade o que é dito no Jornal Nacional sem se preocupar em checar, buscar uma segunda fonte. E o interessante é o que eu observo, que é tudo a mesma, muda, sei lá, uma vírgula no título, na chamada, mas quando você vai ver a agência Reuters, ou então outras, tem a da França também, tem algumas outras mais, mas elas não trazem, na verdade, aquilo, não traz a verdade, não traz a checagem dos fatos, né? Eles trazem a manipulação, ao bem da verdade. Eu li recentemente eu pedi até para trazer aqui para mim o livro
do fake news Derosa? do Derosa e do Christian Derosa. Achei excelente o livro. Tem um outro livro que eu li também aqui, que fala um pouco sobre essa questão de... Não é esse aqui, não. Esse aqui não é esse, não. Mas eu li o fake news dele. Inclusive, ele vai gravar uma live comigo aqui também. Legal, ele é ótimo. É do Crítica Nacional. Eu li esse aqui também, Pós-Verdade. Legal. Eu achei interessante. Eu estou fazendo um curso de jornalismo dele lá. Não sei se você sabe, ele está... Estou tentando achar o livro aqui que você... tá cheio. Estou fazendo o curso de jornalismo dele lá para tentar entender essa coisa toda. Obrigado, amor. Esse aqui, né? O fake news. Mesmo. Legal. Eu achei muito bacana e eu achei bem interessante ele falar sobre essa mudança do papel da mídia, né? Que em vez de ser informativa, hoje é de manipulação, né? E é uma coisa que essa tendência que você vê mesmo. Esse livro aqui você conhece? Esse eu conheço. Tem meu dedo aí. Fala um pouquinho. Não, deixa a gente só dar uma conclusão, depois só dar uma palhazinha desse livro. Então, como que você vê para que os brasileiros que não têm assim uma compreensão nisso, o que você indicaria de, por exemplo, até de leitura, para se compreender um pouco, buscar um pouco mais compreender isso? Apesar do brasileiro não ter esse hábito muito forte de ler, mas vamos tentar. Só pegando uns ganchinhos aí, até isso que você falou do Jornal Nacional, assim, se você conversa com a pessoa comum, e veja, a pessoa comum ela não é culpada, nem todo mundo é obrigado a ser expert em jornalismo, expert em mídia, né? Acontece. Nem tem tempo às vezes, né, cara? Não tem tempo, não tem interesse, ninguém é obrigado a ter um interesse extremo, até de selecionar informação, acho que todo mundo tem obrigação. Mas, assim, partir para degraus muito acima, as pessoas não têm obrigação. Mas, assim, essa coisa do Jornal Nacional é tão forte entre os brasileiros e no Brasil que as pessoas, assim, se não saiu no Jornal Nacional, então não é verdade. Ou então não é importante. E isso é muito interessante, porque quem cursa jornalismo mesmo sabe que uma das principais reflexões do jornalista é a construção da pauta, né? Então, olha, o que você não noticia também é uma estratégia de manipulação. Isso daí dos cursos de jornalismo, eu não sei como eles estão ensinando isso hoje em dia, mas devem estar ensinando do jeito errado. Mas assim, o que você inclui na pauta para virar notícia já é um ato completamente assim ativo e importante. Né? Então, muitas vezes, uma série de coisas. Por exemplo, muitas vezes eu vejo o pessoal falar assim, o pessoal fala de casos de extremismo, né? Vamos lá, extremismo de extrema-direita. Né? Notícias sobre extrema-direita. Extrema só tem direita. Exatamente. Mas quando a gente vai buscar, a gente vê que antifas nos Estados Unidos é terrorismo de extrema esquerda. Agora, quando a imprensa escolhe pautar, fazer que seja notícia, casos de terrorismo de extrema direita, e vamos pressupor que isso está correto, e quando ela escolhe não colocar casos de terrorismo de extrema esquerda, isso já é um ato ideológico profundo, importante. Né? Então, essa coisa do se não apareceu no Jornal Nacional, ou não é verdade, ou não importa, porque não apareceu, se fosse importante, ia aparecer. Né? Isso já é um ato ideológico assim, profundo. Né? É uma coisa assim que precisa ser estudada, mencionada, e que quem está fazendo jornalismo precisa recuperar isso também. O que vira pauta e o que não vira pauta. Né? Se isso não for feito com muito cuidado, acaba virando uma arma ideológica também, e isso é um grande problema. Né? Isso, inclusive, é com esse objetivo que o Derosa tem, né? O Christian, ele tem justamente trazer as pessoas que tiverem interesse, claro, né? Porque o jornalismo ele não serve necessariamente só para você ser um jornalista por si só, mas para você saber ler algo, né? Um noticiário, entender como é que formam
um corpo de uma notícia, o título, a importância que se tem, a LED, aquela coisa toda. E as pessoas que, nessa vida corrida, que não é fácil, né? Na minha época, isso há 30 e poucos anos atrás, geralmente eram os pais trabalhavam e as mães cuidavam, criavam os filhos. Hoje, com essa loucura que está o mundo, tanto pai quanto mãe tem que trabalhar e acaba que o filho fica meio que ali. A gente tem essa realidade no Japão, né? O pai e a mãe precisam trabalhar e os filhos, se não tiver numa escola japonesa ou brasileira, tá largado, tá aprendendo com quem a gente não sabe. E aqui não tem nem a Globo, mas também tem os problemas dentro da nossa realidade daqui. Bom, para falar a verdade, esse assunto rende aqui horas, né? Porque só o curso que você deu ali, se eu não me engano, foi quase 2 horas aproximadamente. 2 horas. Né? 4 aulas de 30 minutos, mais ou menos. Um pouquinho, alguns estourados. Quer dizer, tem muita coisa ali que... assim, o interessante é que você consegue sintetizar, né, cara? Já pensou? Eu digo como é que a coisa está mais fácil. Já pensou se eu tivesse que ler todos os livros que você leu, todo o conteúdo que você teve que buscar, o tempo que você gastou para mim compreender tudo isso? Não que não possa fazer isso, né? Claro que aí você também tem um lance da vocação, acredito eu, né? Sim. Mas hoje a gente, por ter internet, ainda ela ser livre, a gente consegue compreender. Por exemplo, a gente precisa entender que a mídia, ela não é cuidado. Um sinal de alerta. Olha, globalização é uma coisa, globalismo é outra. Ensino é uma coisa, educação é outra. Quer dizer, a gente tem a possibilidade. Olha só, você está aí, esse horário, véspera de Natal, que dia maravilhoso escolhemos para fazer uma live, mas se não fosse isso, eu não teria oportunidade. Quando que eu teria oportunidade de... Isso até encurta, né? Porque eu mando uma mensagem para você, foi o que eu fiz, tornei ali um relacionamento na rede social. O André, puxa, dá para, né? Estou com a ideia, vou ver um dia, a gente conseguimos. Assim foi, inclusive já fica aqui o recado para o Luciano, né? Já é uma intimação. Fala só um pouquinho aqui para a gente finalizar o nosso papo, André, sobre o livro, né? Que você é editores assistente. Você foi editor assistente, né? Exatamente. Inclusive, é o Diego também que tem curso no Instituto Burke, né? Isso. Quem quiser ter uma perspectiva globalismo e direito, né? Que a gente tocou aqui rapidinho nesse tema, mas o curso do Burke com o Diego vai tocar nesse assunto, né? As possíveis relações aí entre globalismo e direito, como é que a coisa dialoga, se afeta. Então, só 2 pontinhos. Manda. Só sobre essa questão das fake news, então, o que acontece? A fake news foi a resposta. Não é que não exista fake news. O pessoal da direita compartilha fake news e não fala que fake news não existe. Não é isso. Fake news foi uma resposta da mídia tradicional, porque os caras começaram a ver que estavam perdendo espaço. Então, em 2016, eleições americanas, Breitbart, o site de notícias Breitbart, tinha muito mais engajamento e audiência que a CNN. E aí, em 2016, fake news e pós-verdade são eleitas as palavras do ano. Porque aí os caras falaram, opa, a gente não pode perder o monopólio da informação. Eles querem o monopólio das fake news só para eles. Né? Então, aí... CPI, né? Exatamente. E aí, só que assim, a fake news, eu costumo falar assim, que fake news não tem nada de novo. Fake news é a desinformação que já era praticada pelos soviéticos ali no comecinho do século XX. Né? Então, que é o quê? Você plantar uma informação que não é verdadeira para se aproveitar do efeito político. Exato, perfeito. Você planta uma informação falsa para se beneficiar do efeito político que essa informação falsa vai causar. Então, fake news existe. Só que
Então, você até me perguntou o que fazer também. Todo mundo tem que buscar formas alternativas de chegar à informação. Só que não é de maneira bovina. Você não vai aceitando qualquer coisa. Chegou para mim aqui, então é verdade. Não, você tem que ter um trabalho crítico de conferir, ver se tem fontes, etc, etc. Mas assim, as pessoas estão mais e mais tendo que buscar fontes alternativas de informação. E por causa disso que surgiu o tema da fake news. Para a mídia tradicional poder falar informação verdadeira aqui, ó, só comigo. O resto é tudo fake news. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Você tem fake news na mídia tradicional e você tem fake news na mídia alternativa? Claro, às vezes mal intencionado, às vezes não. Mas você tem que ser criterioso no que você está ali compartilhando, recebendo, etc, etc. Mas fake news não é... A discussão sobre a fake news é completamente diferente da discussão como as pessoas que jogaram essa palavra no debate público querem dizer que é. Ela não é uma coisa nova, não é um fenômeno novo, e não é exatamente isso que estão dizendo. Mas, assim, só não queria perder esse gancho. Aproveitando, eu não me lembro quem compartilhou um texto, não sei se ele é um advogado, acho que, salvo engano, ele é um advogado. Me foge o nome dele aqui agora, que ele fez uma observação, trouxe uma observação sobre essa questão de fake news. E aí ele diz que existe uma diferença sobre fake news. Fake news, quem produz são veículos de informação, são sites de notícias, que são pessoas jurídicas. Eu não consigo fazer uma fake news, porque eu sou uma pessoa física, no máximo que eu posso fazer é uma fofoca, uma mentira. Eu achei interessante esse ponto de colocar esse papel. Não que não tem. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha página aqui no Facebook, eu tenho aqui 10 mil seguidores. A gente sabe que engajamento, algoritmo, etc., as coisas não funcionam desse alcance e tudo mais, ainda mais quando você tem um lado mais conservador, é uma coisa super complicada. Eu tenho ali no YouTube uns 26 mil seguidores. É um problema eu chegar e falar qualquer besteira sem tomar, né, a consciência, sem ter a consciência. Deixa eu dar uma verificada. Foi falado por quem? Foi o André falou, tá, mas ele falou baseado no quê? Porque geralmente as pessoas procuram sempre trazer a fonte de informação, né? Olha, isso aqui eu escutei ali, foi naquele site, foi aquela pessoa, eu tenho um contraponto para buscar, para analisar bem isso, né? Porque é visão de mundo, é cosmovisão também, né, cara? Perfeito. Checagem, né, e tudo mais, né? Tirando essas agências que existem de checagem... Não, exatamente, é uma checagem de verdade, né? Porque aí essas agências de checagem que surgiram, né, no pós-fake news, aí surgiram as fact-check, né? Que na verdade elas são controladas pelas mesmas pessoas que produzem as notícias, né? Então, é como você contratar o seu árbitro para apitar a sua partida de futebol, né? É meio suspeito, aí no mínimo suspeito. Me diga uma coisa, falando sobre essa questão toda de Globo, George Soros, e aí? Perfeito. Conspiração? Como é que é? Esse cara... Tudo que é crítico à esquerda é teoria da conspiração. Um outro livro que eu editei aqui sobre os Soros, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Livro... Deixa eu só... já tá aí, já tá de volta. Já falar. Para quem não sabe, eu tô batendo um papo com o André assim, mano. É um livro do David Horowitz, conservador americano, chama Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse livro sai pela Armada, parceria com Tradutores de Direita, aquele canal no YouTube que traduz vídeos dos pundits conservadores aí do mundo e tudo mais. Eu também participei da edição desse livro e do Bandidolatria, né? O Jorge Soros é um grande financiador dessa coisa toda, né? É um cara eu achei que você ia falar ele é um grande filho. Também. É um cara super rico. É aquilo do metacapitalismo metas que são metacapitalistas. São caras que ficaram profundamente ricos graças ao capitalismo e agora eles chegaram à seguinte conclusão: o capitalismo é bom demais para ser acessível a todos. Ele tem que ser acessível só para mim.
Então você vira um grupo seletíssimo. Ou para a gente aqui, né? Exato. Rockefeller, Rothschild, etc, Ford etc. e tal. Ford. Então esses caras vão falar, o capitalismo é bom demais, tem que ser capitalismo só pra gente, a gente vai monopolizar o capitalismo, e pro resto do povo é social-democracia, é socialismo, é qualquer porcaria aí, mas capitalismo é só pra nós. E aí esses caras passam a usar da sua fortuna gigantesca para financiar todo tipo de anticapitalismo cultural, né? Então, filmes, agências, ONGs, imprensa, causas, Occupy Wall Street, legalização da maconha no Uruguai. Se você for buscar, você vai encontrar. Isso nem é muito segredo. Se você for no site da Fundação Open Society, lá do Jorge Soros. Eu já passei por lá já. Vai lá na parte de financiamento. Tá lá Isso. o que eles financiam. E pior que o mais interessante nessa questão é que é acessível, né? Não é uma coisa que está assim obscura, que você fala assim, eu não consigo encontrar essa. Não precisa como é que é o Green, o Homem Verde aí, do Intercept aí, a gente não precisa dele. Não precisa do não precisa de um hacker, só precisa da boa vontade e não precisa nem dominar o inglês. Nós temos aí plataforma que pode fazer a tradução, não vai ser das melhores, é claro, mas consegue te trazer um pouco de alento, né? Tá. Pô, esses caras financiam isso. Mas, cara, esse pessoal socialista que é contra o capitalismo, é bancado pelo capitalismo, que loucura que é essa? Nem eles, se colocar para eles piram, eles não conseguem entender. Por mais que eles tentem dar um ar de teoria da conspiração, nunca vi uma teoria da conspiração tão aberta assim. Você vai lá nos sites das fundações dos caras e veja, eles só estão financiando coisas relacionadas ao progressismo moral, ou do ponto de vista econômico, aí uma coisa estatista, socialista, no máximo social-democrata, né? Então não é segredo, não tem teoria da conspiração nenhuma aí, né? Algumas pessoas falando sobre essa questão. Eu li um artigo de um jornalista americano certa vez que ele disse que o Brasil, como eu estou fora há tanto tempo e a época que estava aí nem tinha passava na minha careca pensar sobre essas questões, ele já dizia, o Brasil é um país socialista, sem medo. Ele falou, daqui para frente é só esperar para se tornar a Venezuela. Que demora. E aí tem um problema que as pessoas não entendem. Eu até pego um trecho dessa questão, dessa problemática toda, essa mudança de governo que houve recentemente. Tem pessoas que não conseguem entender o aparelhamento que existe depois de um governo socialista que você pega desde Fernando Henrique Cardoso. Outro dia eu compartilhei um vídeo aqui dele a própria esposa falando que eles eram marxistas. E quando sendo marxista, nunca deixariam de ser. E ainda há pessoas que acreditam que o cara é de direita. E você fala assim, ou você usa tóxico... Muito tóxico. Ou é problema... Falando em tóxico, me veio à mente a situação como você é professor, das faculdades, das universidades. A gente vê cada coisa que me passa mais a impressão que ali é uma boca de fumo, é um ambiente, sabe? Parece eu não sei, é pior que favela, cara. Favela as pessoas até cuidam, zelam mais do... Que loucura isso no Brasil, cara. O ministro Feintraub da Educação, ele tem batido muito dessa tecla, tem sido profundamente criticado, né? Ele tem falado, mas assim, qualquer um que tenha frequentado ambientes universitários, a pessoa pode negar por um motivo ideológico, né? Olha, eu sei que é verdade, mas eu vou falar que não é, porque não convém a minha ideologia eu dizer isso. Mas quem frequentou ambiente universitário sabe que é isso mesmo. Drogaiada. Isso quer dizer que todo mundo consome? Mas ninguém disse que todo mundo consome, ou que todo mundo está lá traficando. Mas que tem uma quantidade, assim, excedente. Uma coisa fora da curva da normalidade, né? Tem uma quantidade de droga rolando ali. E aí você... Claro, tem nas privadas? Tem. Mas na pública o negócio se potencializa em gravidade
em quantidade, né? Porque na pública, tudo que acontecer dentro da universidade pública é responsabilidade do Estado. Se o Estado não faz nada, ele passa automaticamente a ser conivente e a ser financiador, né? Quer dizer, Porque a responsabilidade é dele. Exato. Se ele não cuida, não, é um responsável. E aí a culpa é de quem? Pois é, e o ministro Weintraub tem batido muito nessa tecla e com razão, né? Existem casos assim absurdos se eu não me engano, é na UFMG, né, na Federal de Minas Gerais, que literalmente era uma boca de fumo lá dentro. Tinha uma boca de fumo literal, não é nem assim analogia, era literalmente uma boca de fumo lá dentro. Então é um problema. Nesses momentos, às vezes me passa assim, onde os pais vivem nessa hora? Que não deveria ter um pouco, assim, tudo bem, né? Mas meu filho está com 25 anos, sei lá, tem filhos com 40 anos, né, repetindo ali, está lá na Tá na federal até universidade hoje. ainda. Tá até hoje lá, com o iPhonezinho dele e tudo mais. Mas os pais parece que também parece que os filhos utilizam droga lá e os pais ficam doidão em casa, porque não se importa. É o que eu costumo dizer, André, que assim, se as pessoas conseguissem tentar mudar pelo menos a rua que mora, melhorar a rua que mora, já seria um grande. Porque tem gente que quer começar lá em cima, né? Uhum. Não, vou mudar o mundo, vou fazer tudo, mas o cara não consegue nem conversar com o vizinho dele para Isso aí saber. já diz o Jordan Peterson, né? Arruma seu quarto primeiro. Exatamente, exatamente. E aí mas eu vejo uma omissão muito grande, porque se os pais de fato se preocupassem com os filhos, sabendo de tudo isso, cara, pô, se eu soubesse que o ministro da Educação está falando, ó, tá acontecendo isso e isso, tem essa denúncia, né? Eu, como pai, pô, eu vou bater na porta lá, eu quero saber que negócio que é esse, né? Já deveria ter uma associação de pais tomando frente, né? É filho, é responsabilidade de educar, é dos pais. E eu vejo que é um grande problema, que isso acontece aqui também, a terceirização. O pai coloca na escola, principalmente se a escola é paga, eu estou pagando, você tem que cuidar e fazer aí. Isso isso é um globalismo. Olha, mas na minha experiência com educação, ela fala que, assim, atualmente, se a gente pensar aí na pessoa que está na escola hoje, ela já é filha de uma geração de pais estragados, né? Os pais já eram da geração oba-oba, e aí o que você ia esperar dos filhos da geração oba-oba? E aí já terceiriza, porque aí os pais são divorciados, aí terceiriza para um dos pais toda a educação do filho, ou terceiriza para os avós, e aí a gente sabe que, né, avós são maravilhosos, mas do ponto de vista ali da rédea curta e tal, é um pouco mais complicado. E mudou muito, né? E mudou muito. Você não pode nem encostar o dedo no filho hoje, né? É um pacote completo, né, de coisas, mas assim, a minha experiência com a educação, ela fala, olha, se você for contar, não dá para contar com os pais também. Na verdade, não dá para contar com ninguém, porque o Estado tem o ECA que protege o adolescente até a gestão, muitas vezes, de uma escola ou de uma universidade está com as mãos amarradas. Com os pais, você não pode contar, porque ou o pai se sente um amputado ali na relação com o filho dele, ou ele pensa igual o filho dele, é do oba-oba também. Então, assim, para quem quer uma coisa mais séria, não tem para onde correr, muito difícil. O que é assustador, né, do ponto de vista geracional futuro, né? Porque o Brasil estará nas mãos dessa juventude. Sim. E se a gente for analisar numa perspectiva assim, mais assim, tranquila, 30, 40 anos para alguma mudança. Se mudar e se recuperar é um prazo desse, né? Acreditando que a coisa vai ter essa tendência de melhora. Você pega. É complicado a gente falar, por exemplo, né? Aqui no Japão, o Bolsonaro, por exemplo, teve 90% dos votos aqui no Japão foi para o Bolsonaro.
Isso pode ser um fator simples de explicar. Não é porque os caras são burros e idiotas, é porque eles têm a percepção, por viver em um país de primeiro mundo, que você paga os seus impostos, você tem segurança, você tem saúde, não é nada de graça. Você tem que suar, tem que ralar, sabe? Tem que batalhar bastante, mas você pode sair. Também tem os seus problemas, a questão de roubo, não se compara com o Brasil, nem não chega perto. Então, o brasileiro que vive aqui, que eu fico triste, porque eu gostaria de ver mais brasileiros compartilhando com seus familiares. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no Japão, a gente pega o telefone aqui, quiser gravar um vídeo, ligar, a gente não está preocupado se vai ser roubado. A gente pode andar com a janela do vidro, parar no farol, a gente está tranquilo, que a gente sabe que não vai ser assaltado. Não que não possa acontecer de aparecer um louco, que tem uns doidos aqui. Aqui tem uns doidinhos. Mas o Brasil é uma coisa que parece que a coisa se tornou tão normal, a violência, a desgraça, a maldade, que quando acontece alguma coisa de boa, as pessoas se assustam, se espantam. Virtude é algo que as pessoas parece que elas não têm conhecimento, elas só conhecem os vícios. As virtudes. Sim. Naturalizou tanto o vício que as pessoas acham que só existe vício, né? Não, o normal é o vício. Se houver a virtude, esse cara é doente. Exatamente. Interna ele que não deu. Eu assisti a entrevista do. O nome difícil desse homem, né? Do Abraham Waltraib. E no Terça Livre, lá do Alan eu fiquei assustado quando ele passou os números que se tem. São 300 mil funcionários só no MEC, em sua grande maioria aparelhado com aqueles que os colocaram lá, os apadrinhados, se pode se dizer. Bom, e isso até, só um pequeno e até foi curioso, antes da eleição, uma pessoa que eu tenho contato e que é anti-Bolsonaro, ela me falou que não temia a eleição do Bolsonaro por causa disso. Por causa desse exato ponto que você levantou aí, que o ministro levantou na entrevista. Ó, sabe por que eu tô tranquilo? Porque pode vir o Bolsonaro. Tô tranquilo por duas razões, o cara falou. Uma, STF. A outra, a quantidade porque aí, você pensa que o problema é o cargo apadrinhado, mas tem o cara que tem o cargo apadrinhado que apadrinha outro. E aí você chega uma administração nova, você até consegue tirar o primeiro, mas o segundo, você nem sabe onde ele está, quem ele é, mas ele está lá. Mas ele está lá mantendo a coisa como ela é. Na surdina, né? É o apadrinhado do apadrinhado. Então o cara meio que falou isso aí. Tem tanta gente nessa condição aí que fica difícil até você alcançar para remover. Então o cara fala, tô tranquilo, pode vir o Bolsonaro, não vai, assim, o cara, claro que dá para mudar muita coisa, mas é uma situação complexa e complicada, por causa desse tipo de problema, sem dúvida. Se tivesse como, bom, as pessoas, se elas parassem para analisar um pouco e olhassem, eu tive essa curiosidade, a época aí dessa loucura toda que o Brasil, nesses últimos anos, você vai ver a maior parte dos ministros do Supremo, do Federal, Supremo Tribunal Federal. Isso. A indicação PT. Você tinha um ali que foi quase que já está se levantar o braço, Deus puxa ele logo. Que foi a indicação do Fernando Henrique, não. O Fernando Henrique acho que indicou um antecessor dele. Quem foi do Fernando Henrique? Foi o Itamar. Foi o Itamar. O Itamar não indicou ninguém. Acho que o FH e antes do Itamar foi o Collor, foi antes ou depois? Porque tem o irmão. O Collor foi depois. Foi depois, né? O Collor era junto com o Itamar. O Collor foi impeachmentado, o Itamar. Isso. Acho que o Collor indicou um. Isso, acho que foi o Collor. Então. Mas o resto, tudo PT. Aí esperar o quê? O Celso de Mello foi indicado pelo Sarney. O Marco Aurélio foi indicado pelo Collor
e o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique. O resto, Isso. né, aí tem o Lewandowski, que é petista, foi indicado pelo Lula, né? O Ladrãozowski. Toffoli, que aí não precisa nem falar, né? Carmen Lúcia pelo Lula, Toffoli Lula, o Fux pela Dilma, Rosa Weber pela Dilma, Barroso pela Dilma, Fachin pela Dilma E e há o quem não... Alexandre de Moraes pelo Temer. E há aqueles que acreditam que isso é coisa normal. Assim, essas pessoas indicadas. Bom, isso aí a gente vai horas a fundo. Acho que deu para a gente aqui. Bom, André, eu fico imensamente grato pela. Eu estou tentando entender esses caras, e eu estou lendo esse livro aqui, ó. Ah, esse livro é muito bom. Eu estou tentando. O resto tá aqui, vai ficando branco, vai caindo o resto que tem. É muito complicado. Isso é porque eu estou aqui, estou longe, não estou vivendo essa loucura toda, por enquanto. Em breve a gente vai tomar um café aí no Brasil, bater um papo aí. Vai ser um prazer. E eu te agradeço pelo seu tempo, né? Véspera de Natal, obrigado por nos dar esse presente de Natal, para a gente registrar o que está acontecendo no Brasil, falar um pouco sobre aí a questão de globalização, de globalismo, sobre educação, sobre a política, sobre mídia. Conseguimos pincelar bastante até assuntos que não estavam nem dentro de uma pauta, vamos dizer. Não dá nem para pautar nada. Se deixar, vai. E eu fico muito grato por esse tempo. Conte com a gente aqui, do que a gente puder. Vou divulgar aqui. Então, depois eu vou fazer o contato com o pessoal do Instituto para ver uma forma de. Eu sei que vai ter uma mudança lá até 2020. Parece que eles vão. Não vai ser mais o clube, vai acabar o clube, né? Eles estão com um projeto, acho que vai ser só curso separado, né? Isso. Não é isso? Então. Alguma coisa nesse sentido, sim. Então, até aqueles que já estão inscritos, eu estou. Olha, eu tenho lá. Eu tenho o Brasil Paralelo, tenho o Burke, adoro ali o Instituto o Borborema também, que eu acho Muito fantástico o material deles. Tem um tal de Oliver Tal, que eu não sei se você conhece, tem um conteúdo também. Esse é bom, hein? Esse é muito bom. Esse é bom. E é bom ainda quem participa do clube, né? Melhor detalhe, ainda. Tem mais privilégios. Foi esses dias que eu comecei a participar, entrei, o pessoal já seja bem-vindo, conversei com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, agora não me lembro qual que é a região. Oregon, isso. A gente ficou batendo um bom tempo lá, conversando, coisa e tal, pessoal bem receptivo. Só fico ali aguardando as benéficas, né? Os privilégios que nós temos, né? Oliver Talk totalmente globalizado. Para ninguém reclamar. E não tem como dar desculpa. Antigamente a gente tinha dificuldade de poder fazer uma assinatura aqui, com o negócio de cartão de crédito, que é uma coisa complicada, não sei o quê, mas hoje dá, é tranquilinho. Você faz uma conversãozinha, você pega. Eu nem me lembro. Você lembra de cabeça quanto que está o clube? R$10. O clube é 10? A partir de R$10, o mínimo. Mentira, é sério? Sério? Meu Deus do céu. R$10. Bom, R$10 eu vou te falar. Provavelmente é 2 horas de trabalho de um homem aqui dizendo de salário. 2 horas de trabalho. Terça livre é R$10 também. É R$10 também. Você tem curso lá o que sai um pouquinho mais caro é o Brasil Paralelo, mas também tem uma produção incrível, né? Incrível. O conteúdo deles é excelente. Cara, a gente tem muito. As pessoas perdem tempo, às vezes, só no game, né? Mas. Cada um. Meu querido, muito obrigado mesmo. Feliz Natal para você, para sua família.
mantemos nossos contatos aí, qualquer hora a gente marca. Novamente, vai ser um prazer. Vou chamar novamente aí para te. Na hora que você tiver um tempo, eu sei que a agenda é meio corrida aí, mas a gente perturba e grava. Manda um abraço para a galera do Oliver Talk, né? Para toda a equipe, todo o pessoal do clubinho lá também. Eu vou estar por lá, né? Estou presente. Deixa aí suas últimas considerações e já fica mais uma vez o meu agradecimento. Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado para quem assistiu, vai assistir. Assim, é um prazer falar para uma comunidade assim que está distante, mas ao mesmo tempo está próxima pelos interesses, enfim, pelas necessidades, né? No fundo, as pautas são as mesmas sobre as quais a gente tem que se debruçar. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço, estou totalmente à disposição para falar novamente. Feliz Natal para você, para todos os seus entes queridos que estão aí, que estão aqui também, e um Feliz Natal para todos, que 2020 seja um ano grandioso para todos nós. Muito obrigado. Tá prometendo, né? Um forte abraço, cara. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, abração.